Fala, galera! Começa agora a aula live número 3, decodificando a mente do seu público. Hoje comigo está aqui Ademir Soares, ele que é Master Coach, analista comportamental, psicanalista, CEO do ILAC, Instituto Latino-Americano de Coach. Ademir, antes de começar, falar para a gente como é que dá tempo de fazer isso tudo aí. Diga lá. Fala, galera, tudo bem? Então, tenho imensa satisfação de estar com vocês aqui. Na verdade, tudo está interligado, né? Minha vida na área de desenvolvimento humano começou bem cedo. Eu já, desde 18 anos, hoje eu estou com 40 anos, então há 22 anos eu já trabalho com pessoas. E aí eu só fui fazendo uma formação atrás da outra. A gente trouxe uma síntese aí do que a gente faz, na verdade, né? Porque são muitas coisas dentro do psique, dentro do ser humano. Então, tudo que eu faço é na área do desenvolvimento humano. Então, está tudo interligado. Então vamos lá, então vamos começar a aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre o posicionamento, de como você vai falar na linguagem do seu público para poder atrair essa atenção e você criar relacionamento com o seu público e atingir o seu objetivo principal, que é fazer uma venda, que é criar clientes, criar audiência e tudo mais. Então, vamos lá para a gente começar? Ou a gente vai começar com posicionamento, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de posicionamento, ele é muito mais do que eu vendo isso, ou eu atuo com aquilo, ou então eu atendo a esse tipo de público. Muitas pessoas acreditam que se posicionar é estar claramente dizendo o que você faz. Mas o posicionamento, ele também fala da forma com a qual que você se comunica, ou seja, de como você se apresenta para o seu público. E essa forma de se apresentar vai muito além do que só mostrar o que você faz. É preciso uma recorrência, uma identificação, né? Que role uma química entre você e o seu público, para que ele possa entender o seguinte, cara, aquela pessoa ali fala a minha língua, aquela pessoa ali fala o que eu quero ouvir. Então vamos lá. Posicionamento vai além do que você faz. Não é só eu vendo isso ou atendo aquele público. É como você se comunica, como se apresenta com o público, como o público percebe isso. Posicionamento é sobre conexão. Precisa haver identificação e química entre você e o cliente, certo? Não basta se mostrar, é preciso fazer o outro se ver em você. Então, isso aqui é a síntese dessa questão do posicionamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer no posicionamento é entender o nosso público, certo? Você não vende para todo mundo, vende para quem se identifica. Então, a gente vai partir desse pensamento, a gente tem que entender que quando você quer fazer uma venda, você quer fazer essa conexão, o público precisa se conectar, se identificar com o que você está falando. Então, para isso, a gente precisa compreender o público, como ele gosta de ser abordado, qual é a informação que chama atenção para ele, o que fica da melhor forma para ele poder ouvir, que ele já curte nas redes sociais, digamos assim, qual é o conteúdo que ele costuma absorver para você poder falar, certo? Porque muito além de você conhecer o mercado, você tem que conhecer o seu público. Então, é aqui nós temos os tópicos. Compreenda como o seu público gosta de ser abordado. Descubra o que chama atenção para ele e como ele consome informação. Sua comunicação precisa ser interessante para ele, não para você. Conhecer o público é conhecer mais do que o mercado, é conhecer. Quando a gente fala sobre isso daqui, a gente tem uma série de situações, não somente na questão de venda pessoal, mas muito focado para a parte da geração de conteúdo, que hoje é a principal base da comunicação empresarial, da comunicação de venda, é a criação de conteúdo. E aí, muitas das pessoas, quando vão criar conteúdos, elas fazem, eu quero criar esse tipo de conteúdo. Porém, será que esse tipo de conteúdo ele vai agradar aquele público-alvo que você está buscando?
Será que esse tipo de conteúdo ele realmente se encaixa com aquela persona, com aquele tipo de gente que você quer abordar? Então, assim, então a gente precisa fazer essa análise de saber se esse conteúdo ele está alinhado com essa vontade, alinhado com esse desejo. Então, como é que a gente faz esse estudo? Então, a gente passa para cá, ferramentas para entender e atrair pessoas. Nós vamos falar agora de persona e arquétipo, certo? No marketing, a gente usa modelos de arquétipo e persona, que é como a gente define o nosso público-alvo principal e como ele se comporta. E como devemos nos comportar para sermos atrativos a ele. Persona, como você já sabe, é como uma fotografia, como um modelo do nosso público ideal, certo? É como a gente define qual é o tipo de pessoa que a gente vai comunicar. E ali a gente cria uma espécie de uma representação do nosso público. Nosso público majoritariamente é mulher, nosso público ele é homem, ele tem determinada idade, tem determinada escolaridade. Isso é o dever de casa que a gente já faz no marketing, que é montar essa questão da persona. Só que aí a gente tem um outro processo, que é o processo do arquétipo. O arquétipo, eles são modelos psicológicos que se repetem em todas as pessoas. Todo mundo tem esse tipo de representação psicológica. Esses modelos foram criados por Carl Jung. Falei certo, Ademir? E hoje, mais cedo, ele me chamou a atenção. Ele falou para mim que ele... Carl Jung. Carl Jung, isso. Ele era um psicanalista e ele criou essa ideia dos arquétipos. E esses arquétipos eles servem para quê? A partir do momento que a gente entende como funcionam os arquétipos, eu não vou citar todos eles aqui, mas a gente consegue entender que a gente precisa falar a mesma linguagem da pessoa que está nos ouvindo. Por exemplo, não adianta eu com uma linguagem de uma pessoa de 20 anos, tentar me comunicar com uma pessoa de 70, 80 anos. Vão se entender? Vão. Mas vai se encaixar essa informação? Talvez não. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente entende o nosso público, a gente entende que, por exemplo, se eu quero comunicar no Instagram, será que o meu público de 70, 80 anos vai estar no Instagram? Às vezes ele pode estar em um outro ambiente. Existem empresas que não comunicam no Instagram porque o cliente dela não está ali. Às vezes ainda é um tipo de gente que ainda vê televisão, ainda lê jornal e coisas assim, então faz muito mais sentido eu fazer minha comunicação onde ele está. Quando a gente entende isso e a gente começa a explorar os arquétipos, a gente começa a entender que existem pessoas que são mais extrovertidas e pessoas que são mais introvertidas. Isso quer dizer que a comunicação de uma pode desagradar a outra. Então, quando eu quero fazer uma comunicação assertiva, o que eu faço? Eu estudo o meu arquétipo, eu entendo o meu tipo de arquétipo, eu entendo o arquétipo do cliente. E esses dois precisam se comunicar. Então, quando a gente cria a persona, a gente cria também qual é o tipo de arquétipo que a gente está trabalhando. Então, a partir do momento em que eu pego uma geração diferente, eu preciso comunicar naquela geração. Isso é o básico, isso aqui é o simples de que a gente de marketing já sabe, certo? E aí a gente vai começar agora a passar para um plano mais acima. Por quê? Não vou repetir aqui, conforme falei, não vou repetir informação sobre arquétipo e persona. Isso é o básico do que o marketing já traz para a gente e que a gente já está. Hoje o Ademir está aqui com a gente porque a gente vai trazer um passo mais à frente. Porque a partir do momento em que você tem o arquétipo, você tem a comunicação assertiva feita através de arquétipo, do match das comunicações, em que você consegue interagir com o outro, o que você está fazendo? Você está atraindo aquela comunicação. Ou seja, se eu falo na linguagem do outro arquétipo, se eu preciso atrair uma pessoa de 70, 80 anos e eu sei qual é a linguagem que eu vou usar com ela, eu estou chamando a atenção dela. Eu consigo trazer ela para mim, eu consigo trazer ela para prestar atenção e observar o que eu estou falando. Isso quer dizer, então, que isso vai fazer com que ela compreenda que, poxa, essa pessoa está vendendo isso, isso me interessa e eu desejo comprar isso. Só que a partir do momento que a pessoa se aproxima de você por causa da sua comunicação que foi acertada,
de acordo com o arquétipo, será que essa comunicação permanece depois que isso, porque essa comunicação se entrelaça? Então, hoje a gente vai falar sobre análise comportamental. Como assim? Quando a gente atrai o público para que ele possa prestar atenção na nossa comunicação e a gente está junto, é a nossa análise comportamental, são as nossas. Você pode me explicar, Debi, nossa estrutura comportamental seria a melhor palavra? Pode ser também utilizado dessa forma. Nossa estrutura comportamental que vai fazer esse relacionamento vai permanecer. Então, não adianta a gente simplesmente saber atrair, a gente tem que saber manter essa comunicação. Então, dito isso, vamos lá, Ademir, está contigo. Então, exatamente, obrigado, Sérgio. Entender qual é o nosso perfil comportamental e qual é o perfil comportamental do outro faz com que a gente, de fato, tenha uma vida melhor. Começando com a ideia do conceito, tá? O método PACE, que é um dos métodos de análise comportamental, vale lembrar que os gregos, Hipócrates, Carl Jung, Markson, que é o William Morton Markson, e outros trouxeram também essa mesma análise comportamental. Só que cada um focou em uma parte da análise comportamental do ser humano. Diga-se de passagem, nas escrituras, na Bíblia também tem lá 4 evangelistas e cada um deles representa um perfil comportamental. E isso não foi eu que criei. Já está no universo, já está em tudo, e muitas coisas que a gente às vezes não percebe. A questão é a gente saber fazer essa leitura. Então, o conceito da análise comportamental traz literalmente, é um método, e aí tem esses métodos que eu já falei, e o nosso método, que é o método PACE, tá? Que trabalha esses 4 níveis comportamentais e vai traçar literalmente qual é o comportamento de cada um desses perfis. Vale ressaltar que todos nós, todo ser humano tem os 4 perfis. A questão é que existe desses 4 perfis, um que a gente chama de predominante, muitas vezes 2 predominantes, excepcionalmente 3 predominantes, mas é só uma exceção mesmo. Quando a gente faz análise comportamental, geralmente é um que predomina. E aí vem um secundário, né? E aí a gente, a partir daquele predominante, a gente vai dizer o seguinte: olha, fulano, ele tem uma tendência comportamental para X coisas. Então, a análise comportamental é exatamente a avaliação que é feita para a tendência comportamental. Né? Dessas 4 aí, qual que a pessoa tende a se comportar em situações específicas. Então, o conceito é exatamente esse sistema de identificação do perfil comportamental, que ajuda a gente tanto para a parte de recrutamento e seleção de candidatos para uma empresa, como para remanejamento. Poxa, eu tenho que tirar fulano daqui para outro setor, porque ele lá vai entregar mais resultados. Construção de equipe, porque na construção da equipe, a gente precisa entender que desde o líder a cada um membro desse time, dessa equipe, tem suas funções, e as suas funções, se elas forem bem ajustadas, cada um vai entregar mais resultado, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Da gestão motivacional e gerenciamento de pessoas baseado em uma metodologia que é a metodologia DISC, criada por William Moore, ok? Desenvolvido no início dos anos 20. Então, ele que é um psicólogo, cientista, pesquisador, também psicanalista, ele vai trabalhar essa questão do que seria mesmo os 4 perfis ou os 4 níveis comportamentais, tá bom? Próximo slide, por gentileza. Então, a gente entendendo o conceito de análise comportamental, a gente pode avançar para o próximo nível, que é o que eu ganho, quais são os benefícios que eu tenho em entender qual é o meu perfil e qual é o perfil das outras pessoas. Qual é a predominância do meu perfil e a predominância. Vale se ressaltar, eu quero logo de cara destacar que não existe o melhor perfil, mas existem perfis comportamentais. E aí a gente vai trabalhar sobre esse aspecto
entendendo que cada perfil tem as suas virtudes e os seus desafios, tá bom? Então, eu entender qual é meu perfil comportamental, quais são as virtudes e os desafios dele, vai fazer o que comigo? Vai me trazer um autoconhecimento. E um autoconhecimento profundo, que vai me trazer mais clareza sobre quem de fato eu sou, e isso me faz entender quais são minhas tendências naturais, pensamentos, emoções, faz com que eu traga uma identificação de quais gatilhos emocionais eu posso e não posso, devo e não devo ativar em mim. Então, eu vou saber o que me estressa, o que me motiva, o que me bloqueia a partir disso. Melhora a minha tomada de decisão. Então, antes de tomar uma decisão, eu já sei, opa, eu tenho uma tendência para isso. Então, eu vou escolher com muito mais sabedoria quais são as minhas prioridades, quais caminhos seguir, para não entrar em qualquer luta, né, gente? Porque não tem necessidade de a gente enfrentar qualquer tipo de guerra. Então, a gente vai de forma muito mais sábia, numa visão muito mais aprimorada, identificar quais serão, quais devem ser, de fato, as nossas prioridades. Então, esse daí é o primeiro benefício que saber qual é o nosso comportamento, a análise comportamental, nossa tendência comportamental e a tendência dos outros também. O segundo benefício em passar por uma análise comportamental e compreender os perfis comportamentais é a melhora do relacionamento ou dos relacionamentos interpessoais. Então, eu melhoro como? Eu tenho muito mais empatia e compreensão para entender as outras pessoas. Vale ressaltar, gente, que pelo fato de você entender as outras pessoas, você não vai ser condescendente com os erros, com os desafios, nada disso, mas você vai entender por que as pessoas agem assim. Porque ninguém age por maldade, age por uma tendência comportamental. Quando a gente conhece as tendências comportamentais, a gente fala, pô, fulano está falando assim por causa do perfil comportamental dele. Ciclano age assim por causa do perfil comportamental dele. Beltrano fala rápido por causa do perfil comportamental dele. Beltrano fala lento por causa do perfil comportamental dele. Então, quem fala rápido não vai olhar para quem fala lento e vai dizer assim, pô, esse fulano é um lerdo. Não, ele vai falar, não, ele fala assim por causa do perfil comportamental dele. Aquele que fala lento não vai olhar para quem fala rápido e vai falar assim, caraca, esse cara só vive, fala igual parece que está correndo uma parece que está numa corrida, numa maratona, ou então numa corrida de kart, alguma coisa nesse sentido. Porque ele entende que aquela pessoa ela tem um perfil comportamental que literalmente fala rápido. Aquele que gesticula mais, aquele que gesticula menos, aquele que fala tão lento que quando você vai ver, daqui a pouco você está dormindo, porque ele está ali naquela, sabe? Então, tudo isso está conectado com o perfil comportamental de cada um, tá? Então, ele vai melhorar a empatia, a compreensão no outro, né? Por que as pessoas agem diferente, a comunicação assertiva, então eu vou aprender a me comunicar com os 4 perfis, e com isso eu vou ajustar minha linguagem para falar no perfil. Vale ressaltar que a ideia, a proposta é ser muito mais assertivo na comunicação e aprender, literalmente, vender quando necessário, seja uma ideia, um produto, algo que seja bom para aquela pessoa. Então, eu vou criar um produto que atende a necessidade daquele perfil, eu vou criar uma comunicação, uma linguagem que seja assertiva para falar com aquele perfil, e tudo isso com base no perfil comportamental e no conhecimento daquele perfil. Até aqui tudo tranquilo, pessoal? Tá dando para entender aí, ô Sérgio? Tranquilo, tudo tranquilo. Beleza. Então, o terceiro benefício dentro desse segundo tópico é exatamente, volta só aí, só para a gente falar do terceiro benefício dentro do segundo tópico ainda, tá? É a redução de julgamento. Então, pode passar enquanto isso, Sérgio. Essa redução de julgamento faz a gente desenvolver uma paciência, um respeito por todos. E isso traz um diferencial imenso. Porque quando a gente respeita o outro com suas peculiaridades, com seus pormenores, a gente consegue uma comunicação bem mais assertiva e melhora demais, demais a nossa relação com o próximo, tá bom? Então, o terceiro benefício, tá? Ou o terceiro aspecto que a análise comportamental traz para a gente aí como desenvolvimento
ele traz um desenvolvimento profissional. Aí, agora já não é mais um relacionamento com o outro. Agora é um desenvolvimento profissional que alinha a nossa carreira, tá? Então, ele traz um aprimoramento muito grande na minha pessoa como líder e também na minha pessoa como liderado. E também faz com que eu tenha uma visão de time, de equipe bem melhor. Isso falando profissionalmente. Então, um líder que entende os perfis de cada um, porque eu consigo falar na linguagem dele. Então, fica tudo mais fácil, beleza? Beleza? Então, melhor desempenho em equipe. Então, a equipe tem um desempenho muito mais primoroso e aí as relações de trabalho se tornam cada vez mais harmoniosas e muito mais alinhadas, tá? E produtivo. E não só isso, também faz com que a escolha da minha carreira seja muito mais assertiva. Porque tem pessoas que não se sentem felizes porque elas não fazem o que gostam. Ou, às vezes, elas nem sabem o que gostam. Por quê? Porque elas não têm uma análise comportamental. Não foi feita uma análise comportamental e, por isso, elas não sabem do que gostam. Não sabem o que gostam, se gostam e por que gostam. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando eu tenho uma análise do meu comportamento, eu sei quais são as minhas tendências, eu consigo escolher funções e ambientes que se encaixam melhor com a minha natureza. É o mesmo que pegar um urso polar e colocar no Rio de Janeiro, sabe? Ou então pegar um carioca e botar ele de camiseta no Canadá no inverno de menos 40 graus Celsius. Que é isso que acontece, a gente vai morrer. Literalmente, o ambiente ele se conecta com a nossa natureza. E é isso que a gente precisa entender. Então, o terceiro benefício do desenvolvimento profissional, para quem é o desenvolvimento profissional, para quem passa por uma análise comportamental. Então, vamos caminhar para o quarto benefício, que vai tratar exatamente sobre o aspecto que a gente entende que agora já não é mais a questão profissional, né? Que é um crescimento pessoal e emocional. Aí já não é mais sobre minha carreira, nem sobre o outro, é sobre eu, ok? Meu desenvolvimento como um todo. E aí, qual é o primeiro benefício de quem passa por esse crescimento pessoal e emocional? É o equilíbrio emocional. Então, eu aprendo a lidar melhor com as críticas e as mudanças e os desafios que vão sendo propostos para mim o tempo todo, ok? Então, eu vou aprender e vou ter um aumento da confiança, e isso é muito interessante, porque tem pessoas que não se acham capazes sendo capazes, e não é a capacidade por ter uma certificação, mas é uma capacidade por saber fazer, tá? Então, sabe aquela pessoa que cozinha muito bem, aí você chega, cara, olha que comida deliciosa que você faz. Eu não acho nada. Tipo assim, ela não tem a confiança, ela sabe fazer, ela faz muito bem, mas ela não se acha confiante, entendeu? É diferente da pessoa que é soberba. Eu sei que eu sou bom. Não é isso, não é sobre ser soberbo, não. É de literalmente não ter confiança, entendeu? Então, basicamente é essa situação, tá? E agir com autenticidade dentro desse processo. Então, me traz segurança e faz com que eu aja com autenticidade. Tá? A melhora da gestão do tempo e energia é um outro benefício dentro do crescimento pessoal. Por quê? Porque eu vou direcionar meus esforços, o meu foco para aquilo que me traz um resultado dentro daquilo que eu tenho como prioridade. Porque se não é minha prioridade, não faz sentido. Para que eu vou gastar força e energia ali? Ok? Então, esse é o quarto benefício que a análise comportamental traz para aquele que passa por essa experiência. Avançando, então, para o quinto benefício, é a expansão da consciência, que é a cereja do bolo, né? Tudo isso faz parte da expansão da consciência. Tudo que foi falado, os quatro benefícios anteriores. E o que isso nos traz? Faz com que a gente descubra qual é o nosso estilo de contribuição única para a sociedade, para a nossa família, para a nossa casa, e aquele impacto que eu vou deixar e o impacto que eu posso deixar na sociedade, de modo geral. Então, vai melhorar muito meu senso de propósito, o teu senso de propósito. E o teu senso de propósito sendo melhorado, ele, de fato, passa por um alinhamento dos seus comportamentos diário, que vai, literalmente, fazer mais sentido para a sua missão e visão e valores de vida. Então, isso, de fato, vai fazer com que você tenha muito mais resultado, que tudo que você faça seja muito mais benéfico para você, que os seus esforços sejam canalizados naquilo que de fato vale a pena você
gastar esforço e, literalmente, que você tenha muito mais êxito em tudo que você faz. Então, esses são os 5 benefícios que se tem. Agora, a gente pode falar do método em si e dos comportamentos, ou pelo menos que cada um desses perfis tem, tá bom? Então, os perfis comportamentais são um conjunto de características e habilidades e tendências que buscam definir a maneira como as pessoas se comportam, interagem e reagem a diferentes estímulos em diversas situações. Eles literalmente representam como as pessoas agem e reagem a ambientes no trabalho, em suas interações interpessoais, obviamente na sua casa, na sua família, em todos os momentos, como já falamos anteriormente. Avançando aí para a gente poder dar sequência. Então, agora a gente vai entender melhor quais são esses 4 perfis, tá? E quais são as características e como trabalhar com esses 4 perfis. Agora que está a grande sacada. Eu entendi o conceito, o panorama geral do que é análise comportamental. Agora eu entro nos perfis, tá? Lembrando que existe aí, contando com o nosso método, 5 métodos de análise comportamental, tá? E esses métodos de análise comportamental, ele literalmente tem as mesmas funcionalidades, as mesmas funções com nomes diferentes, tá bom? Então, o primeiro, o método PACE, é o P, que é o propulsor. O que é o propulsor? É aquela pessoa que tem uma força de impulsionar, tá? Quais são as características dessa pessoa? Ele é orientado para resultados e conquistas. Então, assim, ele tem foco em resultado. O foco dele não está na pessoa, está no resultado. Ele não quer saber se é pato ou pata, ele quer o resultado. Então, essa é a característica dessa pessoa. Toma decisões rápidas e assertivas. Então, assim, é aquela pessoa que comunica rápido, toma decisões rápidas, não aquela pessoa que leva coisa para pensar para casa. Ela está ali numa reunião, ela já quer tomar uma decisão e quer resolver logo. Bom, gosta de desafios e competição. Se você quer se relacionar bem com essa pessoa, lance o desafio para ela. Faça com que ela se sinta parte ali de uma competição ou algo parecido. Então, se eu quero vender alguma coisa para ela, tem que ser algo desafiador. Tá bom? Se eu quero fazer com que ela se engaje em alguma coisa, eu tenho que lançar desafios. Porque essa é a linguagem dela. Ela é uma pessoa direta e tem objetividade na comunicação, então não fica dando muito rodeio, ela vai lá direto ao assunto. Ela pode ser até considerada uma microgente, uma micropessoa, um micro ser humano, porque parece que ele não ama o ser humano, só que ele é uma pessoa muito direta, é basicamente curto e reto, ok? Assume riscos calculados, então não tem medo de assumir risco. Tem um outro perfil que já tem medo, esse já não tem medo de assumir risco. Esse daí já assume risco mesmo. Ele busca calcular os riscos, tá bom? Mas ele assume risco, não tem medo, tá bom? Busca controle e autonomia, então ele quer estar sempre na liderança. Volto a dizer que cada perfil faz o que faz, não por maldade, mas sim porque já faz parte do perfil dele. Então, esse é um perfil que gosta de holofote, que faz questão de liderar. Mas ele faz isso porque é natural dele, beleza? Ele, às vezes, já sai até atropelando porque ele já é um líder nato. Tá? Então, busca esse controle, essa autonomia. E ele é impaciente com lentidão e indecisão. Então, lembra do que eu falei lá atrás? Que tem perfil que não gosta de ouvir uma pessoa falando e lendo. Gente, traz uma agonia para esse perfil aqui. Se uma pessoa estiver falando muito rápido, muito lento com ele fala, oh, você tem como acelerar o áudio, não? Sabe? Não gosta de áudio grande, não gosta, não. Ele não é prolixo, ele é objetivo, curto e reto. Ponto, acabou. Às vezes, monossilábicos, ele manda uma palavra só e já quer que resolva naquilo, tá bom? Então, ele é focado em eficiência e produtividade. Aquilo que eu falei também. Não importa se é pato ou pato, eu só quero saber dos ovos. Eficiência e produtividade. Até aqui tudo tranquilo? Tá dando para entender? Beleza. E como eu trabalho, como eu falo na língua, como eu falo no valor desse perfil? Eu tenho que ser direto e objetivo. Não posso dar rodeio. Eu preciso apresentar resultados e solução. Não quero ficar contando história. Não, ele não quer a história, ele quer resultado. Resultado e soluções. Então, se alguém traz um problema, ele quer saber qual é o resultado, qual é a solução e qual é o resultado. Ponto.
Não tome tempo desnecessário. Seja objetivo, porque ele não vai gastar. Beleza? Esteja preparado com dados e fatos. Então, esteja preparado em trazer dados e fatos para ele, porque ele quer saber como chegar no resultado através dos dados e fatos, tá bom? De forma direta, sem ser prolixo. E aceite desafios e demonstre competência, porque ele ama quem entrega resultado e, obviamente, quem tem competência e apresenta resultados e desafios é com ele mesmo. Então, quer falar no valor do propulsor? É assim que você fala com ele. Agora vamos para o articulador. O articulador é extremamente um comunicador. Ele é um comunicador nato. Ele conecta pessoas, ele conecta e expressa conectividade e comunicação o tempo todo. Então, ele é um comunicativo e expressivo, ele é entusiasta, é otimista. Se você tem uma meta, um desafio, quer vender alguma coisa, tem que estar para esse cara aqui. Aquele primeiro é o líder, é o gerente comercial. Esse daqui é o vendedor. Ele é o cara que vende, beleza? Ela é a pessoa ele é a pessoa mais importante para vender, beleza? Então, entusiasta, ele motiva o time, a equipe, ele ajuda a vender, ele é orientado para pessoas e relacionamento. Aquele outro é orientado a resultados. Esse daqui é a pessoa. Aquele outro não quer saber de pessoas, ele quer saber de resultados. Esse daqui, ele quer saber da pessoa, entendeu? Ele já pensa mais na pessoa, mais no ser humano. Então, é basicamente essa diferença. Ele é extremamente criativo. Tu traz uma ideia, ele já desenvolve uma ideia. Ele viaja, parece que ele fumou algum negocinho ou bebeu alguma coisa que a mente dele é... Tu só lança uma frase e ele já vê a arquitetura daquilo que você falou. Beleza? Isso daí é muito comum para designers e outras pessoas que trabalham aí com design gráfico, design, web design, essas coisas assim. É esse cara ali, beleza? Busca reconhecimento e visibilidade. Então, ele não tem medo de ficar atrás das cortinas. Ele não tem desejo de ficar atrás das cortinas. Ele quer, literalmente, conhecimento e quer ser reconhecido por isso, tá? Ter visibilidade para aquilo que ele faz. É uma pessoa extremamente impaciente com rotinas monótonas. Não adianta botar numa mesa ou numa cadeira atrás de um computador só para ficar naquela rotina ali todo dia, pegar 8 horas da manhã, largar 5 da tarde, que ele vai pedir demissão. Rápido, rápido. Ele entrega resultado, ele cria conexões, mas ele tem que estar em movimento. Ele pode sentar ali, criar alguma coisa, mas daqui a pouco ele não está mais. Ele já está criando conexão, já está em outro movimento, tudo mais. Então, ele é focado em possibilidades e oportunidades. Então, ele está sempre pensando, o que eu posso fazer? Com quem eu posso me conectar? Enfim, qual é a oportunidade que está sendo apresentada aqui? Até aqui está dando para entender? Sim? Então, vamos lá. Como trabalhar com esse perfil? Seja amigável e entusiasta. Então, assim, ele gosta também de pessoas animadas. Permita tempo para socialização. Essa pessoa aqui quer se socializar, ele quer tomar um café com você, quer beber uma Coca-Cola, quer almoçar. Aquele outro, ele até aceita um almoço, um jantar, alguma coisa, se você disser para ele que você vai apresentar um resultado. Esse daqui não. Você nem precisa falar de resultado. Você só agenda um jantar, uma festa, que ele fala, eu estou lá, eu vou estar lá, pode ficar tranquilo que eu estou lá com você. Então, esse daqui gosta de uma festa, de uma social, é com ele mesmo, tá? Ele reconhece as suas contribuições publicamente. Por quê? Porque ele não tem medo de holofote, ele quer reconhecimento. Ele entrega resultado, então ele quer reconhecimento. Ele quer que você elogie, você diga para ele que ele faz um bom trabalho. Enfim, então, dentro do time, a linguagem para você falar no valor dessa pessoa aqui, ou desse perfil, é essa, tá bom? Então, use histórias e exemplos na comunicação. O que isso significa? Ele é uma pessoa extremamente lúdica. Então, você precisa lidar com histórias, criar uma história, um enredo, e ele vai produzir aquilo na mente. Por exemplo, se eu for fazer uma venda para uma pessoa como essa, eu vou dizer assim, imagine só você dentro do carro, viajando com a sua família e parando no posto de gasolina para abastecer, levando... Gente, o cara já se imaginou, entendeu? O outro, aquele anterior, se você falar imagine só, ele vai falar assim, calma aí, quanto vai custar isso? É básico. Ele já quer ir logo para os fins. Esse daqui não.
imagine só. E é isso que vai fazer ele comprar de você, ele conseguir imaginar. Se ele não conseguir imaginar, ele não compra, tá? E ajude com organização e prazo, porque isso aqui é péssimo para entregar. Ele não entrega nada no prazo. Ele é bom no pensamento, na criação, mas prazo com ele não é a melhor coisa, tá bom? Então, ajude ele com a organização e com prazo. Se você trouxer as coisas já organizadinho, ele fica muito feliz. Se você ajudar ele no prazo, ele vai ficar muito feliz, beleza? Então, esse é o segundo, é o articulador, que conecta. Aí tem o terceiro perfil, que é o consolidador. Aquela pessoa que mantém e estabiliza a situação, tá bom? Qual é a característica, ou quais são as características desse perfil? É uma pessoa paciente e consistente. O outro já é um pouco impaciente. Esse daqui já é paciente e consistente. Esse daqui, ele é leal e confiável. Por quê? Porque existe um perfil que ele não é tão leal. Lembra lá do primeiro perfil? Não é que a pessoa vai trair você, mas ele vai com quem entrega resultado. Então, ele não tem a lealdade com você, ele quer o resultado. Entendeu? Então, basicamente, é o resultado. Então, esse daqui não. Você mesmo não entregando um resultado lá maravilhoso, ele está contigo. Ele anda mais 1 milha, mais 2 milhas e tudo mais. Ele é orientado para harmonia e cooperação. Tá? Ele quer sempre harmonizar as coisas e cooperar. Ele é extremamente bom ouvinte e empático. Busca estabilidade e segurança. Esse daqui detesta ficar trocando de restaurante. Ele vai no mesmo restaurante, no mesmo dia, no mesmo horário, com o mesmo garçom. É assim, ele gosta disso. Se você falar de trocar o cardápio, você vai arrumar um problema. Se você ligar para essa pessoa e falar assim, olha, marquei um outro dentista para você. Que isso? Não, eu quero fulano de tal. Não, marquei um outro barbeiro. Não, eu quero o mesmo barbeiro. Esse daqui é aquele consistente, tá bom? Ele busca essa estabilidade e essa segurança. Ele não sai para fazer uma viagem sem saber para onde ele vai parar, que horas ele vai parar, o que ele vai comer, ele não sabe. Ele só sai se tudo isso estiver escrito, tá bom? Então, ele evita conflitos e mudanças bruscas, como já dito. Então, é sempre comer no mesmo lugar e as mudanças, os conflitos, ele evita. Para ter uma DR com isso daqui, vai ser difícil. Vai escorregar para um lado, vai escorregar para o outro, mas ele está fora de DR. Se for para discutir um assunto, não é a melhor pessoa, tá bom? Ele é focado em relacionamentos duradouros. Tudo dele é duradouro. Então, o carro ele demora para trocar, a esposa ele demora para trocar, o marido ela demora para trocar. É basicamente isso. Ele fica mesmo, tá? Então, isso aqui é um bom perfil para você casar e morrer junto. É basicamente isso. Só tem que ter paciência porque ele não gosta muito de mudança. Mas, né? Se for para trocar de casa, se for para trocar o piso da casa, se for para trocar a cor da casa, os móveis do lugar, isso aqui é meio travado, bom? Mas ele vai ficar naquela casa ali, ele vai te honrar ali pro resto da vida. E ele valoriza tradições e continuidade. Então, pensa nisso. Vai valorizar a tradição e a continuidade. Gosta de móveis antigos, enfim. Ele gosta mais de carros antigos e daí vai sucessivamente. Lembrando, gente, antes de eu traçar como trabalhar e falarmos daqui a pouquinho do último perfil, eu quero destacar que todos nós temos um pouquinho de cada um. Uns mais e outros menos. É só para lembrar. Porque às vezes você pode falar assim, eu já ministrando formação, teve gente que falou assim, pô, mas eu tenho tudo. É claro, você tem um pouquinho de cada. Só que um desses vai gritar. É o que vai ressaltar mais. E a gente só sabe depois que a pessoa passa pela análise, tá bom? Porque tem gráfico, tem uma análise, tem respostas, perguntas e respostas. Quando a pessoa faz isso, aí a gente sabe qual é o perfil dela e quais são os perfis que vêm atrás, tá bom? Então, basicamente isso. Como trabalhar com esse perfil? Seja paciente e respeitoso. Não adianta se acelerar. Lembra daquele primeiro, que é extremamente acelerado? Lembra do segundo, que comunica também rápido? Esse daqui não. Esse daqui é paciente, ele é respeitoso. Dê tempo para adaptações e mudanças. Então, assim, não adianta tentar mudar ele de mesa, de cadeira. Tu pode dar
uma sala melhor para ele no trabalho, você pode dar uma casa melhor para ele, um carro melhor. Ele sempre vai querer pensar antes de receber. E pode ser que ele não queira, ele queira continuar do mesmo jeitinho lá que ele está. Então, se você quer lidar, quer vender alguma coisa para essa pessoa, então pegue leve. Não é aquela pessoa que conversou com você, fecha o contrato na hora, assina, faz o pagamento. Não. Você vai ter a segunda, a terceira, a quarta reunião e assim sucessivamente. Tá bom? Então, valorize a sua lealdade e dedicação. Valorize e reconheça. Ele não gosta de holofote, mas ele gosta de valorização e reconhecimento. Tá bom? Crie um ambiente seguro e harmonioso. Ele precisa se sentir seguro. O ambiente tem que ser seguro. Tem que ser harmonioso. Não adianta ficar colocando coisa com muita imagem, muita... Esse daí pira. Esse daqui entra em crise. Tá bom? Então, evite pressão excessiva e confronto. É uma forma interessante de trabalhar. Se quiser vender alguma coisa, por mais que ele queira muito comprar, ele vai pedir para pensar. Se você pressionar, ele vai achar que você está desesperado, ele vai correr para outra pessoa para falar ou fechar com outra pessoa. Então, você precisa entender, traçar esse perfil. Ah, mas se for meu marido, se for minha esposa, como é que eu faço? Respeite o tempo. Respeite o tempo, tá bom? Então, o quarto e último perfil é o estrategista, que também é chamado de analista, é aquela pessoa que analisa e organiza. Esse daqui é muito mais analista, muito mais organizado do que o anterior, tá bom? Então, mas isso é maravilhoso? Depende. Depende do local onde você quer que ela esteja ou onde você quer ficar. Porque ele é maravilhoso para algumas coisas, como também tem os desafios que precisam ser superados. Então, volto a dizer, cada perfil tem os seus traços, tem suas virtudes e tem seus desafios. Vamos falar desse aqui do estrategista. O estrategista, ele é extremamente analítico e detalhista. Ele gosta de gráfico, ele gosta de análise, ele gosta de estatística, tá bom? Antes de fazer qualquer coisa. Ele é uma pessoa extremamente precisa e metódica. Ele é orientado para a qualidade e a excelência. Aquele anterior, tem o que nós falamos, que foi o segundo perfil que nós falamos, que é o consolidador, o articulador, ele tem dificuldade de entregar as coisas no prazo, porque é muito comunicativo, se perde um pouquinho, tem um foco um pouquinho, ele é um pouco desfocado e tudo mais. Esse daqui é extremamente focado, mas ele é muito preciso. Então, ele quer fazer as coisas cada vez melhor e ele nunca entrega as coisas, nunca não. Na maioria das vezes, ele não entrega as coisas no prazo, porque ele quer sempre melhorar. Ele sempre entende que pode melhorar e, de fato, ele melhora. Mas ele, ou alguns que não conseguiram superar esse desafio, têm dificuldade de entregar no prazo. Mas ele é extremamente preciso e metódico. Ele sabe onde quer ir, como vai chegar, quanto ele vai gastar, quando ele vai chegar e quais são os incidentes que podem ocorrer no meio do caminho. É essa pessoa aqui. Ele é orientado para a qualidade, excelência, sistemático demais e extremamente organizado. Tá bom? Busca dados e evidências. Nunca faz nada sem dados e evidências. Valoriza padrões e conformidade. Então, ele vê um padrão e ele fala, opa, existe um padrão aqui, eu vou trabalhar com base nesse padrão, para um pouco para mais, um pouco para menos, seguindo uma estatística, mas é basicamente isso. E ele é extremamente focado em processos e estrutura, tá bom? Então, processo e estrutura é essa pessoa aqui. É basicamente essa pessoa aqui, tá bom? Então, ela está sempre construindo processos e estruturas. Ela é uma pessoa extremamente estruturada. Nunca faz coisa pequena, sempre faz coisas grandes, e o pequeno dele já transforma em algo muito excelente. É aquela pessoa que faz uma kitnet de luxo. É essa pessoa, tá? Enquanto o outro fala, é só uma kitnet. Essa daqui não. É uma kitnet de luxo, com todos os detalhes, tudo que é funcional, enfim, tudo maravilhoso. Beleza? Como trabalhar com essa pessoa? Seja preciso e bem preparado, porque ela vai te fazer muitas perguntas. Sabe aquela pessoa que faz muitas perguntas? Ela precisa de muitos dados, muitas evidências. Então, esteja preparado. Forneça dados e informações detalhadas. Respeite processos e procedimentos. Ela não queima etapa, não pula etapa, ela vai pular, vai de degrau em degrau até alcançar o resultado. Dê tempo para análise e reflexão. É igual ao anterior, só que esse aqui ainda é um pouco mais, porque esse aqui é mais detalhista. E valorize a sua experiência técnica. O que é valorizar a sua experiência técnica?
Toda vez que a gente quer apressar, ele se sente desvalorizado, porque ele está buscando fazer o melhor, então se apressa, ele não se sente valorizado. Então, reconheça, ele não quer holofote, mas reconheça ele no privado. Reconheça como? Valorizando, falar assim, olha, uau, muito bom essa estatística, excelente, como é que você chegou lá? É isso que ele quer, entendeu? Não precisa elogiar ele, mas valorize o trabalho dele, que ele vai valorizar demais a relação, ok? Então, basicamente, são os 4 perfis comportamentais, o que cada um deles tem como características e também o aspecto que é fundamental de como trabalhar com cada um deles. Então, ficou bem claro, né, essa estrutura. Então, eu vou trazer aqui algumas perguntas aqui e a gente vai acabar criando mais conteúdo a partir disso daí. Porque deu para a gente entender, fazendo um parâmetro da parte dos arquétipos e da atração das pessoas para essa questão do relacionamento, deu para perceber ali claramente que dá para a gente poder atrair o perfil pela questão do arquétipo e a gente consegue manter esse relacionamento através do perfil comportamental, da análise comportamental. Tem como? Aí começam as perguntas. Se eu atrair uma pessoa de um arquétipo, outro arquétipo, 3, 4 arquétipos diferentes, ou então de um arquétipo diferente, esse arquétipo, o perfil comportamental ser diferente, melhorando a pergunta, o perfil comportamental tem a ver com o arquétipo ou geralmente não tem essa proximidade? Tem tudo a ver, tá? Tudo a ver. O perfil comportamental, ele é a representação do arquétipo. Mas, assim, só para entender, quantos arquétipos existem? Pelo menos. Oi? Pelo menos 12. Exatamente. Quantos perfis comportamentais nós trabalhamos aqui? 4. Então, vamos entender o seguinte: desses 12, você vai perceber que cada arquétipo, né, a cada bloco, vamos chamar de bloco, tá? A cada bloco vou pegar esses 12 e botar, fazer 4 blocos de 3, entendeu? 4 blocos de 3, vai dar 12. Então, a cada bloco vai ter 3 arquétipos ali que comunicam, que falam, entendeu? Basicamente, nesse processo. Eu estou trazendo aqui uma leitura bem simplória, só para você entender. Então, quando eu falo para um perfil, eu estou alcançando 3 arquétipos, minimamente, entendeu? Minimamente. Por quê? Porque os arquétipos também conversam também dialogam com alguns outros, mas de forma predominante, eu vou estar trabalhando isso aí, tá? A cada bloco de 3, a cada bloco eu vou ter 3, entendeu? Então, 4 blocos, 3 arquétipos aí compondo. Mas basicamente isso, de forma a grosso modo. Mas vamos entender o seguinte: o que o Jung chama de produtor, o William Moulton vai chamar de dominância. E nós vamos chamar de propulsor. E os gregos vão chamar de fogo. E Hipócrates vai chamar de colérico. Olha que coisa doida. Entendeu? Cada um dá um nome. Mas, no fim, é isso aí. É a mesma coisa. Então, o que os gregos chamam de ar, o Hipócrates vai chamar de sanguíneo, Carl Jung vai chamar de intuitivo, Matson vai chamar de influência e a gente vai chamar de articulador. E assim vai. É basicamente esse processo. Tem como? Se eu pegar, eu tenho, né? Eu faço análise, eu tenho o meu perfil, certo? E quando eu for falar com um cliente, para esse perfil não acabar conflitando, tem como eu adaptar o meu perfil para poder falar com essa pessoa? Ou, no caso, seria o ideal eu pegar e falar assim, já que eu estou conversando com um cliente, alguma coisa para eu falar no perfil dessa pessoa,
eu compreendendo como os perfis funcionam, eu manejo a minha forma de trabalhar para poder, da minha forma de falar para poder interagir com essa pessoa. Então, vamos lá. Se eu for falar com o propulsor, tá? Eu vou ser rápido, direto e objetivo. Eu não precisei mudar o meu perfil, eu mudei a minha linguagem. É isso que a gente precisa entender. A linguagem é o que a gente chama de falar no valor, né? Aquilo que a outra pessoa se interessa. É isso que eu preciso entender. Falar no valor é usar a linguagem correta, tá bom? Então, nós podemos conversar com os 4 perfis sem precisar ser um camaleão, né? É só mudar a linguagem. É como se eu estivesse falando o idioma. Eu vou lá nos Estados Unidos, eu vou falar o quê? Inglês. Eu fui na Espanha, eu vou falar o quê? Espanhol. Eu cheguei no Brasil, eu falo o quê? Português. E assim, fui em Portugal, português de Portugal. E é basicamente isso, entendeu? Fui na Alemanha, vou falar alemão. Entrei na Rússia, vou falar russo. Ainda que a gente saiba que todos esses. Fui na China, eu vou falar chinês, mandarim, enfim, japonês, o que tiver, vou falar japonês. Então, assim, é essa a linguagem, essa a ideia, entendeu? É falar o idioma que aquela pessoa nos entende. Porque se eu falar um idioma que ela não entende, não faz sentido. Posso estar errado, tá? Aí você me corrige aí. Ao meu ver, eu poderia dizer que o arquétipo eu já é aquela coisa que eu consigo, que eu não consigo camuflar, digamos assim, mas o perfil eu consigo manipular para poder falar com a pessoa no outro valor. Seria mais ou menos, teria como a gente encaixar nisso? Que, por exemplo, tem uma pessoa que ela é extremamente introvertida, no caso, vamos lá, o impulsionador que gosta de um negócio curto e grosso, né? Curto e rápido lá e tal. Eu sou uma pessoa extrema, eu sou Entendeu? Por isso que eu falei da questão dos blocos, né? Cada bloco tem 3. Porque eu posso, num arquétipo, eu vestindo assim, eu me comunico com um grupo de pessoas. Eu falando assim, eu me comunico com um grupo de pessoas. Aqui, para você ter ideia, existem perguntas e respostas que eu vou comunicar com o grupo. Vai ter perguntas e respostas que eu não vou comunicar. A pessoa fala assim, já entendi, você está sendo prolixo, mas é por aquele que precisa de um entendimento maior, que quer que eu cite um exemplo, entendeu? Então, assim, por isso que é interessante, quando a gente vai falar de produto, a gente pensar em persona, avatar, pensar em nicho. Por quê? Porque eu quero saber quem eu quero atingir, alcançar, e saber qual é o perfil dele, para eu poder falar, ser direto com ele. Agora, quando se trata de uma equipe, de um time, quando eu coloco todo mundo na mesma sala, eu tenho que falar assim, fulano, para você é isso, ciclano, para você é isso, beltrano, para você é isso. Você entendeu? Quer que eu cite um exemplo? Olha só, para aquele lá, eu não perguntei se eu queria que citasse exemplo, mas ele eu sei que precisa de um exemplo. Entendeu? Então, tá todo mundo na mesma sala. Eu já paguei a missão ali, ele já entendeu. Se eu ficasse assim, fulano, mas então o exemplo aí ele ia falar, pô, Dani, pô, já entendi, cara. Aí, entendeu? Ele tá dentro dele ali, agoniado, querendo que eu acabe logo. Então, ó, fulano, para você isso aqui, Beltrano, isso aqui, imagina lá, né, daquele jeito, imagina, olha só, eu usando, imagina, eu já usei lá. Para você, ó, pensa naquilo dali, daquele formato, aquela pessoa que a gente precisa dar um carinho a ela e tal. Aí, o último, eu vou falar assim, olha, fulano, eu preciso que você faça isso, 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 mas tem que ter um gráfico, tem que ser interessante, assim, 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 essa. Aquele primeiro lá não vai se sentir menos amado porque eu estou falando menos com ele. Pelo contrário, ele vai se sentir mais amado quando eu sou objetivo com ele. Aquele outro segundo, quando eu fui lá e citei, falei para ele imaginar, eu usei o sentido dele, que é a imaginação. Ele é bom em imaginar. Depois de falar para ele imaginar, eu disse assim, ó, agora comunica com a galera, porque ele é excelente comunicador. Então, daí, sucessivamente, aquele outro que é mais instável, eu estou dizendo para ele o seguinte, o consolidador, eu preciso que você comunique essa visão para o time de forma que a gente consiga que todos tenham literalmente
sejam amparados. O comunicador, ele comunica de uma forma. Esse daqui, o consolidador, ele comunica de outra forma. Ele pensa na pessoa. Ele quer criar... Então, essa linguagem dentro do time, e quando todo mundo sabe, olha que interessante, quando a gente faz essa palestra, treinamento, perdão, para um time seja de vendas, qualquer time, para uma empresa que tem diversos setores, quando a gente chama os setores para sentar e conversar, a gente paga essa missão, a gente ensina sobre os perfis, enquanto o primeiro já recebeu a missão dele. Ele não fica agoniado, nem desesperado para acabar logo. Por quê? Porque ele já sabe que eu vou ter que falar na linguagem, no perfil de cada um, na linguagem de cada um perfil. Então, se eu mudar o idioma, ele não se espanta, não fica com raiva, não fica chateado. Ele só quer que com ele seja objetivo. Então, a ideia é o seguinte, com ele seja objetivo. Com ele seja prolixo. Por quê? Porque cada um vai pedir que comunique de um jeito. Então, assim, é tranquilo. Agora, o arquétipo não. Eu já cheguei com uma imagem, eu já transmitia, já era. Eu bloqueio, eu travo e tudo mais. O arquétipo já tem essa visão. Aí, o que acontece? Para eu falar no valor, quando eu cheguei no arquétipo que é ao contrário daquilo que eu imagino, aí já é outra situação. Aí eu tenho que saber se eu quero ou não comunicar para essa pessoa. É igual eu chegar do jeito que eu estou aqui, ó, para falar com um funkeiro. Deixa eu te fazer agora o seguinte. Se a gente for estudar isso daí na questão de conteúdo, de geração de conteúdo, então, numa grade de conteúdo, vamos usar como exemplo o Instagram, né? Que eu tenho que fazer vários conteúdos e eu sei que, independente do arquétipo que eu escolhi, eu vou ter valores, perfis comportamentais diferenciados. Então, seria interessante eu fazer tipos de conteúdos diferentes e ir intercalando, porque aí isso aí vai conseguir atrair, acertar os tipos de arquétipo, por exemplo, de arquétipo não, de perfis. Por exemplo, tem uns perfis que gostam de coisas mais explicadas, o perfil que gosta de coisa mais explicada, que é interessante eu fazer um vídeo explicando aquele conceito. Outro que já quer um negócio mais curto e grosso, que eu faça um vídeo curto, ou então um conteúdo só com texto ali, olha só, é isso aqui, o resultado é esse. Ponto. Será que seria bacana investir nesse tipo de formatação editorial? Só tem que ter cuidado, porque quando se trata de vender produto, quando a gente quer seguidores, a gente escolhe os seguidores que a gente quer. Então, não adianta. Eu não sigo um grupo de pessoas, eu não sigo. Não é preconceito, é porque não faz parte. Mas ele tem milhões de seguidores, entendeu? Então, ele tem os milhões de seguidores que fazem parte daquele arquétipo, daquele perfil comportamental. Então, a ideia é essa, não tente ganhar todo mundo, senão você vai perder todo mundo. No caso, mano, escolhe, seja a gente mesmo, seja, né, que ele vai acabar encaixando e trazendo o que gosta de você. Seja autêntico, só isso, seja autêntico. Por quê? Você sendo autêntico, você vai comunicar com o perfil que você literalmente quer comunicar. Então, assim, no caso, por exemplo, exemplo. Desculpa, pode falar. Eu sou propulsor. Eu vou querer comunicar com consolidador? Não vou. Pode ser que alguns consolidadores, ele até me siga. Só que ele não vai me seguir porque ele ama meu conteúdo. É porque em alguns conteúdos ele consegue pensar o que ele quer, só isso. Mas é porque ele me ama, não. Ele vai criticar minha roupa, o meu cabelo, ele vai criticar um montão de coisa. Aí ele vai ver assim, não, mas ele tem um conteúdozinho que eu quero, é só aquilo dali. Eu só quero aquilo dali. Ele só vai lá, vai pegar o que ele quer e acabou. Entendeu? Mas quem vai me seguir? São os propulsores. Aí os propulsores vão falar, eu quero fazer parte, ou eu tenho um senso de pertencimento. Entendeu? No caso, então, por exemplo, num treinamento, né? No caso, não vou nem falar uma palestra, porque teoricamente a palestra, quem está na palestra escolheu estar ali. Mas vamos dizer um treinamento de uma empresa em que a empresa disse, olha só, todos têm que participar desse treinamento. Em que ali eu tenho certeza que eu vou ter pessoas de perfis diferentes. O ideal seria eu modular, fazer a modulação do meu conteúdo
de forma que eu possa, em um momento, atacar um, outro momento atacar outro momento atacar outro? Aí, perfeito. Aí sim. Aí eu tenho que saber o que eu vendo para essa empresa. Por quê? Porque se eu vendo essa modulação, tranquilo. Pode ser que eu venda um alinhamento dos perfis. Aí eu ensino os perfis e trabalho com cada um dentro de um setor. Aí eu vou pegar o Mas aí, no setor meu caso, por comercial. exemplo, que eu estou lá falando de marketing, então, assim, eu não tenho como separar o joio do trigo, tem que estar todo mundo no mesmo balaio. É isso aí. Só que assim, se você está falando de marketing, muito ruim, não é muito relevante o cara botar o cara do setor de compras de contas a pagar para te ouvir. Tu vai falar de marketing para quem está no marketing. E o marketing E geralmente é o tem cara mais perfil, criativo. entendeu? Entendi. Exatamente, entendeu o que eu estou falando? Então, tu vai falar para essa pessoa, não tem como. Eu até falo com diversos porque eu trabalho com times, mas aí eu sempre proponho a mesma coisa, ó. Antes de eu começar a treinar seu time, eu vou precisar ensinar eles sobre análise comportamental. Por quê? Porque quando eles entendem isso, eles entendem que em algum momento eu vou falar com o propulsor, outro momento eu vou falar com o articulador, dentro da mesma palestra, dentro do mesmo treinamento, entendeu? Então aí fica mais fácil, porque aí eles conseguem ter mais compreensão de quem é o Ademir. Você faz um pré ali para poder equilibrar a coisa. Agora, já falando agora de relacionamento pessoal, por exemplo, eu não vou parar, às vezes eu estou ali no meu trabalho, tal, na minha loja e tal, chega o cliente para mim, não vai dar tempo de eu fazer uma análise comportamental naquele ser humano. Tem como eu pegar e quando começar a conversar com ele, já captar qual é esse perfil comportamental? Eu conhecendo os perfis comportamentais, eu consigo captar isso nessa conversa para eu poder alinhar como eu vou conversar com ele? Tem. E assim, vale ressaltar que tem os perfis irmãos e tem os perfis primos, tá bom? E tem os perfis inimigos. Então, assim, todo mundo ele age como perfil, tá? O jeito do cara andar. E às vezes uma frase que você fala, entendeu? Você já consegue mapear o perfil. Primeira questão nessa análise é saber se você encontra os perfis irmãos. Por exemplo, se a pessoa chegou para estar junto com você, ela já te deu um sorriso e estendeu a mão antes de você, ele já te disse um dos dois perfis que ele tem. Ponto. Já te disse. De cara, sorriso, estendeu a mão. Se você for falar com essa pessoa e a pessoa ela já demonstra que ela não quer contato, ela já te deu quais são os outros dois perfis. Acabou, cara. É simples assim. Entendeu? E de longe você consegue identificar isso. Aí você faz uma pergunta, a gente ensina. A gente faz uma pergunta. Você gosta mais disso ou mais daquilo? Dentro do setor que você está trabalhando. Entendeu? A pessoa já vai dizer. Quando ela disser o que ela gosta, você já sabe. Ela é disso aqui. Entendeu? O senhor deseja levar hoje a mercadoria ou o senhor aguarda chegar na sua casa? Ela vai dizer. Tudo, cara. Tudo tem como a gente identificar. Então, a gente identifica em questão de segundos, desde o comportamento, o jeito de andar, o jeito de falar, entendeu? A sua aparência. Isso vai dizer muito. Legal, legal. Deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu anotei um monte de coisa aqui. Tudo bem aí? Eu só mexi na caneta. Não, não, fez um barulho aqui, parece que tinha alguém chamando alguma coisa aqui. Não? Foi a Fernanda? Não. Falar alguma Foi a coisa? caneta, foi a caneta. Não, não, fez o barulho no aplicativo aqui. Como se tivesse alguém tentando entrar, fazer alguma coisa. Não. Ah, não foi Fernando, você tem não. alguma pergunta aí, alguma coisa? Cara, eu tinha outra pergunta para fazer, veio na cabeça que eu ia fazer pergunta e aí na pergunta sumiu. Eu não cheguei a anotar aqui.
como é que eu faço para poder eu aprender isso? Tem treinamento, é livro, é ler, é técnica? Como é que eu faço para poder ter essa visão? Isso é essencial, me ajudaria no fato de eu poder analisar cliente, estar ali, ou seria só um plus mesmo para o serviço? Então, para aprender a analisar, você precisa fazer um curso de análise comportamental. Nós fazemos isso, nós ensinamos dentro e fora de empresas, né? Então, nós ministramos formação dentro e fora das empresas, em company ou então pessoal, para ensinar. Inclusive, vai ser lançado ainda esse mês nosso curso de análise comportamental 100% EAD, justamente para a pessoa poder assistir onde ela estiver, quando ela quiser, como ela puder. E muito mais em conta também, né? Então, essa é a parte legal, interessante. E a pessoa ainda vai ter acesso à nossa plataforma de análise comportamental. Então, a gente ainda vai dar de bônus a análise dela para poder... O que acontece? Para a pessoa fazer esse curso, ela faz o curso, e aí ela tem direito de analisar as outras pessoas. Ela recebe a competência para isso, ela vai adquirir essa competência, né? Então, ela pode vender isso. É como se fosse um médico que prescreve um exame, aí a pessoa vai lá, faz o exame, quando trouxer, o médico dá entrega devolutiva. Nesse caso, o analista comportamental ele prescreve a análise comportamental, que é a avaliação do perfil, avaliação do perfil comportamental. A pessoa vai preencher eu já estou até respondendo uma outra pergunta aí que você possivelmente iria fazer. Vai preencher o questionário, recebe um link, preenche o questionário e vai para o analista comportamental, já vai o relatório, que é a avaliação daquele cliente, né? E aí, obviamente, eles agendam uma sessão e aí ele entrega a devolutiva daquilo. Então, o interessante é para cada um se conhecer melhor, se desenvolver e tudo mais, mas também a pessoa pode ganhar dinheiro com isso, tá? De forma legal. Não só se conhecendo, mas também gerando produzindo frutos dentro da empresa, dentro do negócio, de modo geral. Não sei se respondi a sua pergunta, mas basicamente é fazer a formação. E se ela só quiser saber do seu perfil, ela pode me contratar, pode contratar outras empresas, outras pessoas, para fazer a análise, a avaliação do seu perfil e receber a devolutiva. Legal. E aí, com essa informação de saber qual é o seu perfil, você já sabe a sua forma de falar e começa a encaixar isso daí no seu uso diário ali e tudo mais. Isso pega rápido, assim, dá para fazer? Sim. Nós temos dois tipos de treinamento, o mais prolongado e o reduzido. Geralmente, o presencial é um dia, uma jornada, tá? O EAD, ele vai de 10 a 24 horas. Por quê? E aí está... porque você começa... Depende do seu tempo de estudo. Se você... em 10 horas eu consegui entender tudo, você já recebe o certificado, tá? Eu não consegui passar, porque tem umas avaliações simples ali. Simples mesmo, né? Não consegui passar, vai continuar fazendo ali, vai durar no máximo aí mais 10 a 14 horas depois. Mas, enfim, é muito objetivo, é um curso rápido. É rápido, mas é profundo, entendeu? Essa é a parte interessante. É rápido, é profundo e é cirúrgico, porque depois que eu entendo e consigo fazer uma leitura do outro, aí muda tudo. Tanto na minha mente, no meu coração, que a gente fala, né? Como na relação interpessoal. Legal. Show. Então, espero que tenha ficado claro aí, né? Eu curti bastante, achei bastante interessante, bastante uma ferramenta que, assim, ela é explorada, mas a gente não percebe, né? Isso, assim, a gente tem essa ferramenta sendo utilizada em vários setores, em várias oportunidades dentro do mercado, só que a gente não percebe que ela está ali existindo, e muitas das pessoas que estão, como você falou, que ela é muito utilizada na parte do RH e tal, ela é bastante valiosa para o uso no marketing, para o uso na questão das vendas,
e a gente não tem essa informação propriamente dita. Então, agora está informado, e eu acho que é uma boa ferramenta, um bom processo para um profissional de marketing, profissional de venda poder trabalhar. Ajuda muito, muito mesmo. Na verdade, ajuda a gente a se relacionar com pessoas, né? Em todos os ambientes. Então, eu até brinco. Essa só não funciona para a máquina. A pessoa é top. Então é isso, gente. Obrigado para Show, vocês aí. Obrigado, gente. Boa noite. Deus abençoe aí. Obrigado você, Fernanda, Então, pela sua atenção, tá? Que Deus continue te abençoando aí. Amém. A todos nós, tá? Um abraço, gente. Boa noite, Um tá? abração. Obrigado. Tchau, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Até lá.